A paz do Senhor. Bom, vou fazer esse vídeo aqui para trazer algum entendimento espiritual para a nossa vida. E não repare a luz, né? A gente ainda não tem um lugar apropriado, né, para fazer esse tipo de vídeo, mas nós estamos começando agora e o importante é trazer a verdade, aquilo que realmente deve ser ensinado. Bom, já de antemão eu já agradeço, né, por você estar me ouvindo. Eu gostaria que você a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 6, no verso 70, que o sistema religioso ao longo dos anos, até hoje, né, ele inventaram aí o tal diabo, né, a criatura, um ser maligno, né, um ser visível, um monstro, né, e como eu falei, eu vou mostrar para vocês quem era o diabo, quem foi Satanás dentro da Bíblia, dentro da palavra. Então, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, versículo 70, e vamos estar lendo o 70 e o 71, tá? E vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Então, aqui você não precisa ler o contexto, porque aqui já está falando que quem era o diabo ali era o Judas, né, Iscariote, que ia trair Jesus Cristo. Correto? Então aqui não se fala de um ser sobrenatural, um monstro, um dragão, né, um ser chifrudo, de cauda, nada disso. Fala aqui de pessoas, né, de atitude, né, que cada um de nós tomamos, né. Abre também no livro de Mateus, capítulo 16, verso 23, que o próprio Jesus ele vai chamar Pedro de Satanás, né? Versículo 23 vai dizer assim: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Jesus aqui, ele chamou Pedro de Satanás. Mas por quê? Pedro era Satanás? Não. A ação carnal de Pedro se colocava, né, como um adversário, né, que diabo, Satanás, serpente são adjetivos, né? Não é, você não pode ler a Bíblia ao pé da letra, né? Você tem que ler a Bíblia de forma de uma compreensão espiritual para você entender o que a palavra está dizendo. Então, diabo era aquele que ia se opor, que ia vender através da sua ação carnal, né, Cristo, né? Satanás é aquele que se levantou para tentar que ele não fizesse as coisas que já estava determinada por Deus para que aconteça. Entendeu? Então, hoje a igreja ela coloca, ela vem alimentando, né, essa falácia, né, como que se o diabo era sempre foi um ser de cauda. Não. Diabo aqui, Satanás, sempre quis se referir a pessoas, a emoções, a paixões carnais, né? Então o diabo aqui não é um ser de cauda, um ser de outro planeta, nada disso. São pessoas, são potestades, são governadores, né? São opositores, correto? No livro de Efésios, capítulo 4, nós vamos ler mais adiante, mas é só para você anotar aí, Efésios capítulo 4, versículo 27.
Em Tiago, no livro de Tiago, as cartas, vai dizer, Tiago capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim, Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então, Tiago aqui estava falando que o diabo ali era as ações carnais de alguns daquela época, né, que eram contra a igreja de Cristo, né? Tiago aqui ele traz um entendimento, né, para nós, como coisa que o diabo fosse algo que tivesse interligado com Deus, né, ou seja, dois deuses, né, um Deus do bem e um Deus do mal, quando na verdade ele está falando de outras ações, de outras coisas. Então, vamos mostrar aqui, para você entender o que era o diabo, o que era Satanás. Como que eu vou entender esse versículo, capítulo 4 de Tiago, versículo 27, versículo 7? Ler o contexto. Então, para a gente ler o contexto, vamos voltar lá no capítulo 4, no verso 1, tá bom? Está dizendo assim, de onde vens as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto a soberba, os vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, né? Cobiças, e nada tendes, sóis invejosos, sóis cobiçosos, e não podes alcançar. Combatei e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastaste em vossos deleites. Adultérios, né? E adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade para com Deus? Porventura, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais de vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúme, né? Então, Tiago aqui estava dizendo que o diabo ao qual ele se referia era as paixões carnais, entendeu? Era a minha emoção carnal, eram os prazeres, né? Como cobiça, adultério, né? E ali ele não só coloca o homem, mas também as mulheres, que ele fala de adúlteros e adúlteras, entendeu? Então, o diabo ao qual a palavra se refere, né, é a nossa carne. É a nossa carne que luta contra Deus. Entendeu? O apóstolo Paulo, em Éfesos, capítulo 4, versículo 27, vai dizer assim, não deis lugar ao diabo. Mas como que eu vou compreender essa palavra aqui, entender não deis lugar ao diabo? É ler o contexto. Se você ler o contexto, você vai entender que o diabo aqui não era um ser de cauda, não era um dragão, não era uma serpente, não é um anticristo, não é um bicho, não é uma pessoa, são mentes humanas corrompidas, até hoje contra Deus, até hoje lutando contra Deus, entendeu? No capítulo 4, do verso 17,
vamos entender o que era o diabo. Efésios capítulo 4, versículo 17, diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na verdade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Versículo 19. Os quais, havendo perdido todos os sentidos, se entregaram à desolação, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como esta a verdade em Jesus, que quando ao tratado passado vos despojeis todo o velho homem que se corrompesse pela concupiscência do engano, e vós removeis no espírito todo o vosso sentido, e vós revestíveis de todo novo homem, que segundo Deus é criador em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se oponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Entendeu? Então o apóstolo Paulo ele vem trazendo aqui o entendimento para o povo de Efésios, que eles estavam no caminho certo, daqui a pouquinho eles mudaram para as mesmas práticas de qual eles viviam. Entendeu? Então, se isso não tiver mudança na minha, na sua vida, né, de nada valeu, de nada prestou o sacrifício de Jesus. Entendeu? Então, quando se fala aqui em santidade, em poder, essas coisas, né, as armaduras espirituais não é você jejuar, não é você subir monte, não é você ir para o culto de libertações, não é nada disso. As armaduras espirituais é você ter temor a Deus. Essa é a nossa armadura, é temer ao Senhor. Entendeu? Esse é o sacrifício que nós temos que fazer, é temer ao Senhor, só isso. Obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos. Entendeu? Então, o diabo é um homem, né, soberbo, invejoso, né? As paixões carnais é o diabo, porque as nossas paixões que lutam contra Deus. Entendeu? Então não existe, nunca existiu um diabo, um ser vivente. Entendeu? O diabo sempre foi a nossa carne. E a palavra diabo ela é um adjetivo. É aquilo que você faz, aquilo que você comete. Então você se torna um diabo, se torna um Satanás, como Pedro e como o Judas Iscariote. Entendeu? Então isso está na Bíblia. Mas se você estiver dentro desse sistema religioso, corrompido, mentiroso, você vai comer essa lavagem que eles estão acostumados a dar ao povo. Um dia eu comi e graças a Deus eu me libertei. E eu espero que você se liberte. Entendeu? O teu maior inimigo é você mesmo. O diabo que está ao seu redor é a tua carne, é as suas paixões, é aquilo que você faz, é aquilo que você pratica. Lembre-se, todos nós iremos prestar conta a Deus, não no corpo físico, mas sim no corpo espiritual. Amém? Graça e paz. Me ajude aí, né? Faça o seu comentário, deixe o seu like, para que o nosso trabalho se desenvolva.
e que eu possa cada vez mais melhorar, né, as mensagens, as colocações, entendeu? Então eu te peço a você, não custa nada, dê lá seu like se você gostou, tá bom? E questione, pode questionar, né? Mas a verdade só existe uma, né? Que está lá em João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá bom? Graça e paz em nome de Jesus. Vamos orar rapidamente para encerrar essa mensagem. Soberano Deus, eterno Pai, graça te damos nessa tarde, nesse início de noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Muito obrigado pelo aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Guarde a nossa casa, guarde a nossa família e entregamos todos em suas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.